professor Nível graduou em Engenharia Mecânica aqui pela UFMG, fez mestrado em Informática pela PUC-Rio e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá, em 1982. É professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, bolsista 1A do CNPq e presidente do Conselho de Tecnologia da CUNUMI. Na UFMG, ele coordena o Laboratório de Tratamento de Informação, famoso LATIM, é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Ordem Nacional do Mérito Científico na classe coordenador, tendo recebido o Prêmio Mérito Científico em 2011 da Sociedade Brasileira de Computação. É cofundador da Miner Technology Group, vendido para o grupo Folha UOL em 1999, da Quan Information Technology, vendido para a Google em 2005, da Zunit Technologies, Nimu Technologies e Kunumi, que é a empresa atual do professor Nico, né? É autor do livro Projeto de Algoritmos, muitos de vocês devem conhecer, e atua nas áreas de algoritmos, recuperação de informação, sistemas de recomendação, compreensão de texto, aprendizado de máquinas e áreas relacionadas. Então, professor Nível, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação. O Omar quase que fez a minha palestra. Mas agradeço muito a organização do evento, ao Omar em especial e a todos os organizadores. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui falando para vocês. E meu objetivo aqui hoje é basicamente transmitir duas coisas. Primeiro, a importância de transferir o conhecimento gerado nas universidades para a sociedade, na forma, por exemplo, de startups. E apresentar também uma área que muito me fascina hoje, que está revolucionando toda a sociedade mundial, que é a área de aprendizado de máquina. É uma sub-área da inteligência artificial. Então, eu vou dar um foco nessas duas coisas. Dando início, então, gostaria inicialmente de comentar sobre o potencial da universidade brasileira. A produção científica brasileira cresceu muito nos últimos 15 anos, saiu de cerca de 1,2% para quase 3% da produção mundial, cresceu em qualidade também, mas, apesar de crescente, ela não gera PIB na proporção que deveria. É completamente desbalanceado quanto a esse aspecto. A gente não consegue gerar riqueza a partir do que a gente produz em termos científicos nas universidades. Esse aqui é um cenário que mostra a pesquisa e o desenvolvimento, como é que isso é realizado em 3 países diferentes. Então, aí é o cenário relacionado à pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, Coreia e Brasil. Vocês reparem que aquela parte azul, do lado esquerdo, ali está Estados Unidos, aproximadamente 1.500.000 pesquisadores envolvidos, e a gente observa que 17% da pesquisa e desenvolvimento é feita em departamentos universitários nos Estados Unidos, 3% em institutos de pesquisa e cerca de 80% é na indústria. Coreia é muito parecido, quase igual, diferença nenhuma. E o número de pesquisadores no Brasil e na Coreia é aproximadamente 230, 260 mil, respectivamente. Mas o Brasil tem uma anomalia muito grande, que é a pesquisa e desenvolvimento. Isso é dado de 2012, professor Brito, da FAPESP Unicamp. Até vou mandar um e-mail para ele. Isso pode ter mudado um pouco recentemente, mas essas coisas mudam muito devagar. Naquela época, 80% aproximadamente, pesquisa e desenvolvimento é realizado nas universidades federais, estaduais paulistas e institutos de pesquisa. E um percentual muito pequeno na indústria. E muito desbalanceado, né, com Embraer, Petrobras, Vale. Então, não há pulverização.
Nos Estados Unidos, entre 600 e 800 startups nascem em departamentos universitários, apesar de P&D representar apenas 17%. E é interessante que são projetos orientados pelo processo de transferência de conhecimento, ou de know-how, e, tipicamente, projetos de pesquisa dirigidos por pesquisadores e professores e com dinheiro público. E combinação de fatores está na universidade. Desenvolvido dessa maneira, o potencial de sucesso da startup cresce tremendamente. Então, isso é importante também observar. Dinheiro público, que é muito interessante, né? Em 1980, foi passado no Senado americano o Bayh-Dole Act. Tem muito a ver, o dinheiro público é importante. Mas o Bayh-Dole Act, basicamente, dizia que professores e pesquisadores que obtiveram resultado de pesquisa poderiam usufruir dinheiro a partir de projetos financiados com dinheiro público. Então, podia simplesmente pegar o resultado, criar empresas, sair transferindo isso para a sociedade na forma de criação de empresas. Esse é o Bayh-Dole Act, de 1980. Para vocês terem uma ideia do tamanho, vamos pegar o MIT, que é uma universidade pequena, 10 mil estudantes só, 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. Esse estudo foi feito pela Escola de Management, tem a referência ali embaixo, fevereiro de 2009. Pegaram empresas criadas por professores, alunos, pessoas que passaram pelo MIT. A condição é estarem vivos e as empresas operacionais. Quase 26 mil empresas, 3,3 milhões de pessoas empregadas, 1,8 trilhão de dólares por ano de faturamento. 1,8 trilhão é PIB. O Brasil, nem sei, está por aí, talvez. Só MIT, 10 mil estudantes. Stanford é muito mais agressiva, né? Se respira empreendedorismo em todos os cantos do campus da universidade. Então, por exemplo, receita anual de empresas geradas por alunos, com ou sem professores envolvidos, 2,7 trilhões. Então, esses números aí provavelmente estão bem defasados. Cisco, Google, HP, Yahoo, Instagram. Aí dá 0,7 trilhão de dólares. Okay? Então, para dar uma ideia do tamanho do potencial que está por trás. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência nos últimos 15, 20 anos com relação a esse tipo de atividade, em paralelo à minha atividade regular de professor, escritor, orientador, pesquisador. Aí eu estou colocando 3 grandes ondas em que eu tive a oportunidade e a sorte de participar. A primeira e a última são 2 ondas diferentes. A primeira é de metabusca. Vou falar rapidamente a seguir. Uma empresa criada em 1998, que foi comprada pelo Grupo Folha de São Paulo, como o Omar citou. Depois, a segunda e a terceira são relacionadas à busca. A primeira, a Aquan, foi uma empresa que nasceu também aqui dentro do DCC, trabalhava com busca, tinha como concorrentes o próprio Google, tinha Yahoo na época, né, Alta Vista, entre outros. Era a busca tradicional, como vocês conhecem hoje, que o Google faz. E a Nemu era a busca focada no e-commerce. E a terceira onda é a onda do aprendizado profundo, deep learning, e tratamento de grandes bases de dados usando aprendizado de máquina. Que é a grande onda, é o quente no momento, depois nós vamos ver por que estou dizendo isso. A Miner, ela nasceu a partir de uma dissertação de mestrado e fazia, você talvez já tenha ouvido falar do Trivago. Trivago faz exatamente o que a Miner fazia 19 anos atrás. Só que naquela época era uma tecnologia, não se sabia como fazer, você tinha que criar robôs. A Java tinha acabado de nascer, estava nascendo. A web tinha nascido
3 anos antes, a gente começou em 96, mas era uma família de buscadores. Tinha um bookminer para livros, CD Miner para música, Jurisminer para você procurar advogados e assim por diante. Era uma família de buscadores. E tinha coisas interessantes como Newsminer. A gente coletava mais de 600 fontes de notícias. E tinha o espião miner, o que as pessoas estavam buscando na internet, na web na época, né? Então era bem para frente. E a dissertação foi defendida em fevereiro de 98, criamos a empresa em abril de 98 e vendemos em junho de 99 para o Grupo Folha de São Paulo UOL. Durou 14 meses. Pouco antes de estourar a bolha da internet, né? Isso aí foi sorte pura. Porque vocês são muito novos, mas naquela época trilhões de dólares foram varridos com o estouro da bolha da internet. Isso foi em março de 2000. Depois veio a Aquan, que era uma empresa em busca tradicional. A gente tinha um mecanismo de busca que era melhor que o do Google para português e línguas latinas. Quer dizer, 99, Google nasceu em 98. E assim como a Miner, a Aquan, que era detentora da tecnologia, né, acabou sendo adquirido pela Google, que criou o seu centro de pesquisa e desenvolvimento a partir da Aquan, em Belo Horizonte. É um centro muito forte de pesquisa e desenvolvimento, é um dos mais importantes fora dos Estados Unidos. 25% das melhorias no mecanismo de busca da Google foi feita aqui em Belo Horizonte nos últimos anos. E foi, então, isso ocorreu em julho de 2005. Depois veio a Nemu, com foco em busca no e-commerce. Ela nasceu em Manaus. Manaus tem alguém de Manaus aqui? Não? Manaus é uma espécie de spin-off do DCC. Eu ajudei a criar a pós-graduação lá. E o pessoal que foram meus alunos aqui pegaram o mesmo vírus que eu peguei do meu orientador no Canadá, em Waterloo. E lá em Manaus é um centro efervescente de startups, a partir do Edilene e do Altgran, que foram alunos nossos aqui, que participaram da Aquan, fortemente. E eles criaram, então, o Nemu, eu sou cofundador, com busca no e-commerce, e em 5 anos, aproximadamente, 30% do tráfego do e-commerce no país passava e ainda passa pela Nemu. E foi vendida para a Lynx em setembro de 2015. Como a Lynx é aberta, tem ações em bolsa, então o valor é público. Foi 55 milhões de reais em setembro de 2015. E agora, essa é relativa à terceira onda. Eu brinco muito, algumas pessoas já ouviram falar que essa onda aí é onda tipo Havaí. Mas tem gente que diz que isso está mais para tsunami que para onda, que é a área de aprendizado de máquina, machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial. E um dos objetivos da CUNUM é ajudar a mudar a sociedade aplicando inteligência artificial. E, na realidade, a gente faz a ponte entre negócio e aprendizado de máquina, basicamente é isso. E o escopo de atuação, nós vamos ver por quê. A gente atua em diversas áreas porque a tecnologia permite isso. Essa tecnologia eu vou explicar por quê. A gente atua em arte, computação cívica, finanças, saúde, seguros, entre outros. Eu vou dar alguns exemplos da área como um todo e depois alguns exemplos dentro da CUNUM. Bom, o aprendizado profundo, né, o Deep Learning, são redes neurais artificiais, né, que são chamadas profundas porque tem várias camadas, a gente vai ver depois, são baseadas no aprendizado da representação dos dados. O que está por trás é uma forma de representar dados, né? E esses dados são representados sempre por vetores de tamanho fixo, com números reais entre 0 e 1. E processados em múltiplas camadas, por isso profundo.
É muito importante essa observação, que os dados são representados sempre por vetores, sempre da mesma maneira. Sejam pixels, seja som, caracteres, palavras, texto. Isso permite você criar uma tecnologia que agnostica segmentos. Por exemplo, no caso da Nemu, fazia busca no e-commerce. Aí uma grande empresa aérea procurou a Nemu para trabalhar também com busca em coisas de empresa aérea. Não dá. É outro mundo, é outro problema. Não dá para você usar a tecnologia em lugares distintos, mesmo que seja busca. Aqui não. Nós vamos ver por quê. Essa é uma grande oportunidade. Poucas vezes ocorre isso na vida das pessoas, é ter essa oportunidade de ter alguma coisa que é agnosticar segmentos. E é muito importante essa observação, que essas camadas, né, de características, elas usam um procedimento que não é projetado por pessoas. Quer dizer, você não programa passo a passo, como tradicionalmente, do início ao fim. Quer dizer, elas são aprendidas usando um procedimento de aprendizado de propósito geral. Então, você consegue criar algoritmos, criar máquinas que aprendem. É uma quebra de paradigma muito grande. Isso não é novo. A inteligência artificial vem buscando isso há décadas, mas nunca funcionou como funciona hoje. Certo? Só conseguia resolver problemas pequenos, tinha uma série de restrições, mas agora explodiu. É a quarta revolução industrial. É um negócio violento, deve estar vindo por aí. Bom, o que é feito é que essas redes neurais artificiais são inspirados na forma como o córtex de seres, em geral, funciona. Assim como os seres humanos também. Esse aí é um exemplo de neurônio. Os neurônios são conectados por sinapses, né? E eles servem para transmitir e processar informação a partir de estímulos químicos e elétricos. Assim como funciona. Certo? E o neurônio artificial é inspirado, é uma coisa relativamente grosseira se comparado com o neurônio dos seres humanos, mas é inspirado no neurônio de seres em geral. E um neurônio tipicamente tem múltiplas entradas. A representação das entradas é multiplicado por um peso, certo? E esse peso, então, é transferido e processado por uma função de ativação e tem uma única saída. Isso basicamente é o funcionamento de um neurônio. Então, uma rede neural, o que ela aprende? Então, a partir de uma imagem, como essa que está aí, cada ponto é avaliado, pixel a pixel, transformado em números entre 0 e 1, como eu disse, vetores de tamanho fixo, e reagrupados, né, na forma de vetores mesmo, esses números. E a partir dessa vetor agrupado, você tem a primeira camada de entrada, né, da rede, que é o vetor fracionado, e as camadas a seguir vão cada vez mais, né, a partir de um nível de detalhes muito grande, como linhas, cores, vai havendo uma mudança cada vez para mais detalhes, quer dizer, no nível de abstração mais detalhado, do mais detalhado para o mais alto, né, o nível de abstração vai crescendo, então você começa a enxergar faixas, texturas, olhos, boca, até você conseguir classificar. Você chega numa classificação, certo? Ou é um felino, é um primata, ou é um réptil. Aquele exemplo é um tigre. Então você sai do nível de detalhe muito grande, vai com o nível de abstração. Na realidade, o que há aí é uma redução de dimensionalidade muito violenta, que permite, então, você tratar uma série de coisas, como a gente vai ver a seguir. Interessante é que uma rede como essa serve, por exemplo, para você cuidar de aspectos de seguradoras, cartões de crédito, e a classificação é fraude ou não fraude. Muito parecido. Você pega
os dados relacionados à função objetivo, que aí no caso é verificar se é fraude ou não fraude, e trata da mesma maneira, do nível de detalhe até o nível de abstração que leva a uma classificação. Por exemplo, quantas vezes alguém aqui já não teve cartão de crédito bloqueado porque fez uma compra meio diferente de madrugada, por exemplo. Num país qualquer, bloqueia o cartão. Então a gente é capaz de lidar com essas coisas, usando redes neurais. Imagem. Isso aqui é de 2013, tem 3 para 4 anos. Essa API já saiu do ar, é da Universidade de Toronto, que é um grande centro, onde tem o Papa, ou pai da área, que é o Geoffrey Hinton, que é o cara que eu acho que é o mais importante de toda a área, que é a interpretação de imagens. Isso já tem um bocado de tempo. Você dava uma imagem, era muito interessante. Então, nesse caso, eu respondia 2 pizzas sobre um fogão, uma de mushroom e a outra de basílico, né? A gente deu essa imagem lá atrás, alguns poucos anos atrás, e a resposta, isso é em Belo Horizonte, a resposta é multidão junto, provavelmente para demonstrar. Eram aquelas demonstrações de anos atrás. Então, as coisas evoluíram de tal forma que hoje está dessa maneira. Você pega uma imagem como essa, você consegue basicamente descrever qualquer pequeno pedaço da imagem. É um elefante, tem pata, características do terreno, telhado, tem uma árvore frondosa no fundo, e erra relativamente pouco, né? Tem 2 ali, em verde está homem com a camisa vermelha, mas acima tem um homem com a camisa preta. Ainda erra aqui e ali um pouquinho, mas a taxa de acerto é a coisa mais impressionante que existe hoje no caso de imagem. Então, tudo isso que eu estou falando está mexendo com diversas áreas da ciência da computação. Tem um impacto enorme nas diversas áreas, tá? Quebrando o estado da arte de um monte de áreas. Às vezes detonam a tese de doutorado, que a pessoa ficou 3, 4 anos, não usa a rede neural e aí pronto. Rede neural tem ganho de uma ordem de grandeza mais precisa, por exemplo, que o que a pessoa vinha trabalhando. Então é um negócio violento mesmo. Por exemplo, se você for em Pittsburgh, desde agosto do ano passado, você pode chamar um Uber, você pode ser sorteado para receber um carro autônomo. Tem um cara atrás do volante, mas é igual um piloto. Certo? Esse é um acordo com a Volvo. É um carro que só tem aquelas coisas ali em cima. E é autônomo. Tem caminhões já trafegando nos Estados Unidos de forma autônoma, né? Um dos maiores empregadores nos Estados Unidos é chofer de caminhão. Parecido com o que ocorre no Brasil hoje. Todo mundo está dirigindo para Uber, porque perdeu emprego. Então, toda aquela turma que perdeu emprego, que as indústrias foram para Vietnã, China, etc., estão dirigindo caminhão. Qual é a consequência se, de repente, eles perderem o emprego? 15 milhões de motoristas. Mas não é só o motorista. Tem todo o restaurante na beira da estrada, manutenção do caminhão, etc., etc., etc. É uma cadeia enorme. Então, o impacto que está vindo por aí é violento. Outro tipo de aprendizado é o chamado de aprendizado dinâmico ou por reforço. É a área de Reinforcement Learning. Esse aqui é um exemplo do Atari. Não sei se alguns de vocês já brincaram com esse caso específico. O que ocorre é que, por uma câmera, é capaz de detectar aquelas situações de sucesso e a rede neural, inicialmente, ela não consegue fazer nada. Mas depois de 500 mil frames e 2 horas, ela começa a ficar razoavelmente competitiva. Mas depois de um certo tempo, que é perto de 20 horas, certo? Quase 4 milhões de frames, ele aprende aquelas situações em que aí fica imbatível. Certo? Isso é aprendizado por reforço, que é uma área que está ficando muito quente na área de aprendizado de máquina. E aprendizado profundo especificamente. Outra área interessante é do aprendizado não supervisionado, em que você tem
muito dado, mas não tem nenhuma informação sobre o dado. Você quer saber o que está subjacente aos dados. Né? Isso é uma situação muito comum. Por exemplo, existe uma base de dados que chama NMIST, com 60 mil números escritos à mão. Cada número desse é representado por 28 por 28 pixels. Certo? Então, essa aí é um tipo de rede chamado autoencoder, que o número de unidades de entrada é igual ao número de unidades de saída, e ela aprende por um esquema chamado backpropagation. Ela vai até o final, ela consegue ver a distância que está para o resultado, e por derivação ela volta e sai mexendo nos pesos lá para trás, até a entrada. E vai fazendo isso milhões e milhões de vezes, e com isso ela vai aprendendo. Certo? No caso aqui é classificar números entre 0 e 9. Porque a gente confunde, né, o 1 com 7, o 3 com 8, números escritos à mão, cheque, etc. Tá? Então, ela funciona dessa maneira, esse autoencoder que eu mostrei. A entrada tem 28 por 28, dá 684 unidades de entrada, que é 28 por 28, cada uma trata um pixel. A camada do meio tem 2 pixels, tem 2 unidades, desculpa. Uma que trata da coordenada x e a outra y. Então, com isso, ela procura separar coisas que têm similaridade física. Aquilo que é parecido um com o outro vai separando. Tá? É aquela rede mesmo, exatamente. Ela tem aquele tamanho, aquele é uma rede real que é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, vocês veem que começa a ficar um 3 junto com 8, quer dizer, porque é a dúvida mesmo. Se a gente colocar essa base entre nós aqui, nós vamos ter um acerto muito pior do que essa rede. A rede hoje acerta 99,7%, muito mais que nós humanos desde 2012, a taxa de acerto. Esse aí é um outro exemplo, são tweets sobre o famoso jogo Brasil-Alemanha, 7-1. O pessoal coletou tweets durante e após o jogo, usou um classificador para separar os tweets que falavam, por exemplo, de ansiedade, entusiasmo, ironia, medo, tristeza. Usou um classificador em cima de uma taxonomia que é existente aí na área. E aí, se você pensar, por exemplo, tweets relacionados, por exemplo, a Filipão, ele está sempre entre os tweets relacionados à hostilidade. Você pega os tweets que falam de Neymar, ele está sempre entre os tweets que falam de entusiasmo, né, admiração. Aqueles relacionados ao Thiago Silva, ele está entre os tweets que falam de medo, e assim por diante. Né? Davi Luiz, decepção, e assim por diante. Então, isso aí emprega em uma das fases um negócio chamado 8VEC, em que basicamente são criados vetores associados a palavras, certo? E esses vetores você pode fazer operação sobre eles. Se você pegar, por exemplo, King, o vetor que está mais próximo, que representa a palavra King, você subtrai man e soma o human, você vai obter um vetor que está muito próximo da representação de Queen. Certo? Então, esse tipo de coisa, essa redução de dimensionalidade, permite hoje você transmitir, por exemplo, de uma língua para outra. Traduzir, desculpa. Você pode, por exemplo, digitar um texto, que ele vira texto. Você pode traduzir para mais de 150 línguas em tempo real, e aquilo vira som do lado de lá. Você pode assentar num restaurante, em algum país exótico qualquer, Tailândia, sentar no restaurante, digitar para o seu iPhone, para o garçom que você quer, ele traduz para o tailandês na hora, o garçom fala em tailandês, traduz para você em português. Isso é uma realidade hoje. O que está por trás são essas redes. Existe um jogo muito popular nos países asiáticos, que é chamado Go. Alguém conhece? Já ouviu falar? O Go tem um tabuleiro 19 por 19, pedras pretas e brancas, e vence aquele que coloca as pedras pela última vez e o adversário não tem mais como colocar pedras.
Esse jogo é explosivo. A cada passo de uma jogada para outra, tem mais opções que o número de átomos do universo. Número de opções. É explosivo. Xadrez é brincadeira de criança, perto do Go. Certo? A comunidade toda vinha comentando que uma máquina bateria um profissional de Go daqui a 5, 6 anos, 2020, 21, 22. Isso aconteceu em janeiro do ano passado. Tem um pouquinho mais de um ano que a máquina ganhou do Lee Sedol, campeão mundial de Go, numa melhor de 5. O Lee Sedol conseguiu ganhar o 4º jogo, ele conseguiu ver uma falha lá, e ele falou que foi uma das coisas que deu mais satisfação na vida dele, foi ter conseguido. Porque dali para frente acabou, porque eles põem uma máquina jogando contra a outra em Go, e tem aquele aprendizado parecido por reforço, que eu mostrei, acabou. Então, esse aí é o xadrez. Xadrez, o computador bateu o Kasparov em 97, o Deep Blue da IBM. Agora esse aí é o Go. A cada jogada, certo? E a AlphaGo, que é a máquina, a DeepMind, que é uma empresa nascida na Inglaterra, que tinha 12 pessoas em 2013, e a IBM pagou $500 milhão pelas 12 pessoas. E hoje a DeepMind é Google, né? Falei, IBM não, desculpa, é Google. Google comprou a DeepMind em 2013 e hoje é um grande braço de inteligência artificial, de machine learning da Google. Foi eles que fizeram essa máquina que bateu o Lee Sedol. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Kunume, que é uma empresa que eu sou cofundador dela, e pegar 2 exemplos para realmente demonstrar que a tecnologia que a gente tem lá é agnóstica a segmentos, que pode entrar em qualquer segmento. Primeiro exemplo é na área de arte. É um projeto que teve por objetivo compor uma nova música de rap a partir... É como se o Sabotage, que foi um grande compositor, ele foi assassinado em 2003, tem 13 para 14 anos. Ele era um grande compositor, cantor de rap. E rap é muito ouvido na Spotify. Então a Spotify resolveu lançar um disco póstumo e numa das sessões, uma das faixas do disco, ele queria pôr uma nova canção, né, com letra composta por uma máquina, pela inteligência artificial. Então esse projeto foi montado com a Kunume e, junto com a família do artista, foi tomado o maior cuidado para envolver a família, envolver o grupo RZO, que são rapazes da Zona Oeste de São Paulo, muito forte em rap, tem antigos parceiros do Sabotage lá atrás. Todo esse pessoal foi envolvido e foi montado um esquema. O nosso diretor de tecnologia, o Juliano Viana, foi para São Paulo, montou uma rede chamada LSTM, que é capaz de capturar padrões e depois repetir aqueles padrões, certo? É Long Short Term Memory, o nome da rede. Hoje tem centenas de redes diferentes, a comunidade é extremamente ativa, né? Então eu vou mostrar para vocês, pré-lançamento da música, a música tem 4 minutos e 20 segundos. Eu vou mostrar apenas um anúncio criado pelo pessoal de 60 segundos sobre o lançamento da música. Não sei se eu vou conseguir. Fim. Tá saindo aí? Não. Isso é só o começo. Tá saindo. Restart. O primeiro rap
rap do mundo gerado numa rede neural artificial. Um marco vindo de um lugar onde ninguém esperava. Do Brasil, da periferia, de sabotagem. É a colaboração da inteligência artificial com a inteligência natural, humana dos MCs. Neural, a nova música criada do RZO em parceria com Sabotagem. Então, essa música está disponível, se vocês entrarem no Spotify, só pouco nome, Neural é o nome da música. A música é até bonita, quer dizer, eu não conhecia rap, para dizer a verdade, mas ela tem 4 minutos e 20 segundos. Muito... Nossa, foi feita a letra, quer dizer, a máquina a cada 10 segundos soltava uma palavra ou conjunto de palavras. Tinha um grupo de familiares do Sabotagem, pessoal do RZO, que davam uma nota de 1 a 5. De 3 para cima, ela é enviada para uma outra pessoa que foi parceiro do Sabotagem, que tomava a decisão, não, isso tem todo jeito de sabotagem. E ficava com aquela sequência de palavras. Diz o Juliano, nosso CTO, que basicamente eles mexeram quase nada na letra. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ouvir a letra, a música, a letra realmente foi criada pela uma máquina criada pela Kunume. Um outro exemplo, numa outra vertical, né, que é a área de saúde, que a Kunume atua fortemente, a Kunume é o braço de inteligência artificial do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Nós temos, inclusive, uma sala de tamanho bem razoável, com máquinas e tudo lá, pessoal, e a gente cuida de toda a área de inteligência artificial, aprendizado de máquina, etc., do Sírio-Libanês. Tanto que a referência que está no rodapé é um primeiro artigo que a gente fez a 4 mãos, que vai ser apresentado num congresso médico, agora em Bruxelas, o mês que vem, que é o 37º Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine. E esse trabalho, o que a gente fez? A gente pegou dados que estavam lá parados, isso ocorre muito com as empresas, elas têm muito dado que às vezes não usam praticamente para nada, pegou dados da UTI. E a UTI, ela tem um padrão estatístico, que é chamado de SAPS-3, que é um modelo criado durante anos por especialistas para tratar e predizer óbito de pessoas ou grupos de pessoas quando entram para uma UTI. Ela pega dados pré-UTI e dados durante o estadia na UTI. Certo? E o que a gente fez é pegar esses dados e utilizar aprendizado de máquina e conseguimos um ganho de 24,4% em cima do SAPS-3. E aí, usando como o SAPS-3 usa, dados da primeira hora do paciente dentro da UTI, mas nós resolvemos também eliminar essa parte e pegar só dados pré-UTI, só dados coletados antes do paciente para a UTI. E nesse caso, vocês reparem, são as curvas mais acima, ali é uma curva ROC, que importa ali a área debaixo da curva, que é o que está representado ali. Então, o nosso modelo conseguiu uma área debaixo da curva de 0,87 e o SAPS 0,7987. E, usando apenas dados pré-UTI, a gente conseguiu uma área de 0,86. Se você usar a Gini, que é uma métrica para fazer comparação entre as coisas, a gente teve um ganho, então, de 24, quase 25% em cima do SAPS-3. E, usando só dado pré-UTI, não tem diferença estatística. Isso tem um impacto tremendo em UTIs pelo mundo afora. Tanto que já vai ser apresentado um dos principais eventos médicos pelo primeiro autor, que é um médico,
está envolvido o chefe também da UTI do Sírio, como coautor. Esse caso aqui é um caso que não tinha sido tratado, que 2, 3, 4% dos pacientes da UTI ficam mais de 10 dias e custam quase 50%, é o que é caro. E a gente consegue, então, fazer uma predição de estadia prolongada, com 10 ou mais dias. E a gente conseguiu, SAPS-3, nesse caso, não foi feito para isso, mas a gente usou como um baseline, e a gente conseguiu ganhos muito grandes também, nesse tipo de predição, que é muito importante. Muito bem. Esses são 2 exemplos de verticais. A gente atua também, quer dizer, no caso da CUNUMI, a gente atua fortemente em saúde, em parceria com o Sírio-Libanês, mas atua, por exemplo, com bancos. Temos um contrato com o Itaú, por exemplo, grande. Temos um contrato com a maior construtora de imóveis que tem no país, que é a MRV, que é aqui de Belo Horizonte. Vocês têm uma ideia, eles têm 100 mil imóveis, mais de 100 mil imóveis à venda no momento. Então, o que a gente faz para a MRV? Quando alguém compra um imóvel, 20% é financiado pela MRV. Quando aquilo vai para o sistema financeiro de habitação, a garantia, que é o próprio imóvel, é perdida. Então, se o indivíduo para de pagar, a MRV leva o prejuízo dos 20% que ela banca. Então, a gente faz predição da probabilidade do comprador deixar de pagar, que eles chamam de pró-soluto. E quando tem mais de um candidato por imóvel, a acurácia vai crescendo muito, a gente tem um acerto enorme. Então, pensa no impacto. 100 mil imóveis, média de 150 mil, vamos pôr 100 mil de venda, 10 bi. Se a gente fizer um impacto nisso, pequeno que seja... Outro aspecto muito interessante e importante é que nós, lá na CUNUMI, temos muita preocupação em distribuir riqueza e distribuir também a tecnologia. Porque, como eu disse, todos os grandes hoje estão com um investimento enorme em tecnologia, mas eles não abrem. Google, Apple, Microsoft, Facebook, todo mundo está usando maciçamente esse tipo de tecnologia, apesar de ter TensorFlow, que a Google abriu, a Microsoft tem o deles, vários têm plataformas em que você pode utilizar os algoritmos, mas é tudo caixa preta, ninguém abre realmente as coisas. E nós temos por objetivo abrir a tecnologia e por isso nós estamos criando a CUNUMI Research, em que a ideia é disponibilizar para alunos e professores temas de pesquisa com dados reais de mercado atrelados, certo? E então, isso dá toda uma condição diferenciada para alunos e professores, que é ter dados de mercado que você nunca consegue. Então, você pode ter papers diferenciados, como esse que a gente vai apresentar junto com o Sírio-Libanês. E já estamos preparando um paper para o KDD. Deadline agora é dia 24, aí é ao lado computação do mesmo problema. E esse tipo de coisa pode gerar criação, pode ser simplesmente para o aluno ser avaliado com uma nota, ou fazer parte de uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado, mas pode também gerar protótipos que sejam significativos para a empresa. Aqueles dados estavam amortecidos, como no caso da UTI, dados da UTI, que ele pode gerar um protótipo, ou até uma startup, que pode, por sua vez, voltar para o mercado, né? Quer dizer, o lado da CUNUMI, os dados reais podem levar à descoberta de novos negócios, ainda não antecipados pela empresa e pelo mercado. Então, existe a possibilidade, debaixo do guarda-chuva da CUNUMI, do aluno avançar rapidamente na sua carreira. Tem exemplos lá na CUNUMI. Tem, por exemplo, aluno que defendeu o mestrado há um ano atrás, que cuidou dessas coisas do Sírio-Libanês, Leandro. Ele teve reuniões com o presidente do Sírio-Libanês,
com o Conselho de Ética do Sírio-Libanês, com 1 ano de formado, ele vai para o congresso, para o simpósio médico, agora em Bruxelas. Enfim, a gente é capaz de catapultar o avanço do aluno na inserção no mercado de trabalho. Certo? Se ele cria um protótipo, um produto e vai para a empresa, ele já vai para a empresa dominando aquele produto, a tecnologia. Outra coisa muito interessante é que a gente foi capaz de criar uma peça jurídica em que a UFMG pode ser sócia de startups. No caso, a UFMG é sócia da CUNUMI. E essa peça foi uma evolução de muitos e muitos anos, das outras empresas que eu me envolvi, que eu sempre tentei amarrar a universidade. E essa peça jurídica tem essas características que aí estão. Ele é na forma de usufruto relativo às ações. Isto é, participação nos lucros sociais, caso haja dividendo, né? Participação no acervo, no caso de liquidação, no caso de uma venda, total ou parcial. E recebe igual a qualquer acionista. Mas o cordão umbilical é cortado. E como que isso acontece? A propriedade intelectual é transferida, know-how, troca de 5% de ações da startup. Esse 5% foi uma evolução e, por acaso, coincide com o MIT. O MIT faz exatamente isso, é 5%. Foi coincidência. Eu não tinha visto, fui ver depois, que lá também é igual. E a fiscalização e gestão dos negócios é exercida exclusivamente pela startup. O direito aos votos, a voto das ações da universidade não pertence à universidade, pertence a alguém da empresa. Então, a gente só comunica à universidade, ó, foi diluído de tanto que entrou um acionista novo e assim por diante. Tem liberdade. O MIT faz a mesma coisa, ajuda a empresa, às vezes dá até dinheiro semente, dinheiro anjo. Na hora que ela pega um capital maior, pega 5% e deixa embora. Stanford também, que é algo parecido. Então, concluindo, né? Eu gostaria de deixar um espacinho para perguntas, caso haja. Sob o ponto de vista da transferência de conhecimento para a sociedade, a parceria com o grupo de pesquisa de ponta ajuda muito na geração de tecnologia de ponta. Aliás, todas as empresas que eu me envolvi, que eu citei, eram intensivas em conhecimento. Isso só é possível se você tiver um grupo de pesquisa de ponta por trás. Você não cria tecnologia de ponta se não tiver isso por trás. Não tem jeito. Né? A universidade, quer dizer, passa a ser vista, além de formadora de recursos humanos, como fonte de riqueza, geradora de riqueza. É uma coisa muito importante hoje. Hoje é essencial para, por exemplo, o país sair do buraco que está. A relação 80-20 no Brasil versus 20-80 nos Estados Unidos e na Coreia aumenta muito a responsabilidade, nós professores e vocês, junto com alunos, de transferir o que a gente gera dentro da universidade para a sociedade, certo? Gerando riqueza, emprego para mestre, para doutor, emprego nobre. O contrato que eu citei é importante. Agora, mesmo com todas as iniciativas existentes, a gente está muito longe de gerar PIB na proporção que deveria. Por causa do cipoal jurídico que existe. Tributação é uma loucura. É o país mais complexo do planeta em termos de tributação, além da quantidade da carga. O sistema jurídico é muito doido. Ele é caro, custa 2% do PIB. Estados Unidos é 0,8%, país desenvolvido é abaixo de 1% de custo. E o Brasil é muito doido, tem que ter lei para tudo. E se você cai num problema que não tem lei, você tem que criar uma lei. Nós que somos da computação sabemos que esse é um problema exponencial, intratável. Certo? Não é viável. Quinta-feira passada eu fui numa defesa de dissertação de mestrado, fui examinador externo na FGV Direito. Eu falei essas coisas lá, não tem defesa, não tem contra-argumento. Sob o ponto de vista dessas tecnologias que eu acabei de dizer, o aprendizado profundo
ele permite criar modelos com múltiplas camadas, para aprender, muito importante, a representação dos dados, né, com múltiplos níveis de abstração, como a gente viu vários exemplos. Melhorou o estado da arte em reconhecimento de fala, imagem, detecção de objetos, descoberta de drogas, quer dizer, está tendo um impacto em nossa área como um todo, não como todas as áreas, mas a grande maioria delas está sofrendo o impacto dessa nova área, né? Descobre estruturas complexas em grandes bases de dados, né? Fica forte o Big Data Engineering, e usa backpropagation, como eu mencionei, principalmente o autoencoder, né, faz muito. Quer dizer, a maioria das redes hoje você consegue retornar até os dados de entrada, inclusive interpretar quais dados influenciaram mais a classificação tomada pela rede. Isso também você começa a ter condições de interpretabilidade do porquê que aquilo aconteceu. Quer dizer, a backpropagation permite mudar os parâmetros internos e computar a representação de cada camada a partir da representação anterior, como a gente viu. As chamadas redes convolucionais, elas apresentam avanços no processamento de imagens, vídeo, fala, áudio, tudo isso que a gente viu e mencionou. E as chamadas redes recorrentes, né, tipo LSTM, melhoram dados sequenciais. Já está havendo um impacto muito grande no tratamento de texto, né, e também de fala, né. A principal conferência de recuperação de informação, que é o SIGIR, Special Interest Group in Information Retrieval, da CM, o ano passado não tinha nada de Deep Learning. Esse ano a gente submeteu um paper, e aí a gente prestou muita atenção, o grupo aqui, e hoje tem uns 20 papers, 25, usando redes neurais. Então, basicamente é isso que eu tinha para apresentar para vocês, e agradeço a atenção e estou disponível para perguntas, que eu acho que a gente tem uns poucos minutos.